Acabou agora há pouco a aula com os alunos da Faculdade de Medicina da Santa Casa e foi super legal, foi muito gostoso. Foi, na verdade, mais um bate-papo, né, do que uma aula. Foi uma conversa e falei um pouco sobre as minhas experiências com a meditação, minha experiência na Ásia e com tudo isso, como que a meditação influenciou na minha vida, na minha carreira profissional, como que eu, depois de desistir da medicina, voltei atrás. Oi, Carlos. Boa noite. Denise. Ah, minha tia. Oi, tia. Tudo bom? Que legal. Esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Se vocês... lembrei. Se vocês quiserem, compartilhem essa transmissão com quem você acha que possa se interessar por meditação e saúde. Compartilha lá. Tem um sinalzinho aqui de avião, parece um aviãozinho de dobradura, de origami. Compartilha com as pessoas que possam querer ouvir sobre meditação ou que precisam, de repente, ouvir sobre meditação, conhecer, saber um pouco mais. E hoje eu tinha até feito uns slides para a aula da Santa Casa, mas acabei nem usando. Foi mais uma conversa, mas eu posso compartilhar aqui com vocês, mostrar o que eu tinha planejado para dar de aula lá, porque eu vou falar mais ou menos o que eu tinha planejado falar naquela aula. Daqui a pouquinho eu posso virar aqui a câmera para mostrar para vocês. E o que eu tinha pensado em falar hoje, que eu tinha programado, que eu coloquei no convite para vocês, é sobre como a meditação pode influenciar nos tratamentos não só das doenças, dos acometimentos, né, das dificuldades mentais e emocionais, como eu falei na aula passada, da semana passada. Tá. Vou falar assim. Mas como a meditação ela ajuda no tratamento das doenças físicas mesmo. Doenças como hipertensão arterial, diabetes, doenças crônicas inflamatórias, tipo doença intestinal inflamatória, até nas doenças respiratórias, tipo asma, bronquite, DPOC, né? E no câncer também. A minha especialidade médica deixa eu só baixar um pouquinho aqui o som. A minha especialidade médica é cirurgia de cabeça e pescoço, para quem não me conhece. Eu fiz faculdade de medicina na USP, fiz a minha residência médica de cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço também no Hospital das Clínicas da USP. E no meu último ano de residência, no R4, no quarto ano de residência de cirurgia de cabeça e pescoço, é o ano que os residentes, no caso, naquela época eu, lidava com os pacientes com os casos de câncer mais graves de cirurgia de cabeça e pescoço. Câncer de língua, câncer de laringe, câncer da boca, né? E o tratamento para esses pacientes, no SUS, a maioria desses pacientes chegam com um estadio muito avançado, ou seja, num estágio da doença, desse tipo de câncer de língua, boca, garganta, laringe, muito avançado. E nesses casos, o tratamento é uma cirurgia muito grande. É uma cirurgia que mutila muito o paciente. Às vezes é necessário tirar toda a garganta aqui, toda a caixa vocal do paciente, e aí ele não consegue mais
falar pela boca, ele respira, não respira mais pela boca, ele respira pelo pescoço. Para comer também é diferente, porque a gente mexe em todo o caminho que passa, né, o alimento. Então imagina, né, esse paciente voltar para a sociedade, não respira, vai ter que reaprender a respirar, vai ter que reaprender a comer, todas as funções mais básicas que a gente nasce fazendo. E essa pessoa vai ter que reaprender a fazer tudo isso. Muitas vezes tinha que tirar a língua, parte da mandíbula, e aí isso é muito exposto. O nosso rosto é nossa marca. Então, essa pessoa que não tem, ou que hoje em dia a gente usa máscara, né? Mas essa pessoa não tem mais parte do rosto e ela voltar para a sociedade, como é que é isso? Na maioria das vezes a pessoa ficava com sonda no nariz, respirando pelo pescoço. Então, a exposição para a sociedade ela é muito preconceituosa, né? Vai olhar para aquilo com repúdio, uma repulsa, né? Então, como é que essa pessoa, esse paciente vai voltar para a sociedade? O convívio social era muito difícil. A família também, que fica envolvida nesse processo todo, sofre junto com o paciente. Então, no último ano da residência, em que eu lidava com esses casos mais graves de câncer, eu comecei a questionar muito, né, o que a medicina oferecia para esse tipo de paciente. Será que eu estava oferecendo o melhor tratamento para essa pessoa? Será que essa era a melhor saída? Era a única coisa que eu podia fazer por aquela pessoa que estava na minha frente? E eu comecei a ficar muito desanimada, porque quando a gente lida com esses casos difíceis, emocionalmente para o profissional é difícil também. É muito difícil, até hoje não é fácil para mim lidar com casos de câncer de boca, por exemplo. É difícil. Quando são tumores mais avançados, para mim é difícil ainda lidar com esse tipo de caso. Ainda ficou... Talvez naquela época da residência tenha me marcado tanto que hoje, quando aparece alguém com esse tipo de câncer na minha frente, já me acende uma janelinha, que a gente chama de janela killer, né? Me acende uma janelinha que me traz todas aquelas emoções negativas, angústias e frustrações que eu adquiri, que eu desenvolvi naquela época. E aí, quando eu terminei a residência e fui pro mundo, fui trabalhar sozinha, né? Que não tinha mais aquele respaldo da universidade, do hospital, dos professores, que daí eu tive que lidar com os pacientes, eu sozinha. Eu realmente desanimei muito com a medicina e a forma que eu aprendi com os meus professores de cuidar, né, dos pacientes. E eu fiquei tão desanimada que de verdade, eu pensei em largar a medicina. Eu até prestei outras faculdades, eu prestei 2 faculdades, passei. Não me matriculei porque ia ficar muito puxado no horário, então eu acabei não fazendo, mas prestei vestibular de novo, depois de ter terminado a residência. E ainda bem que não fiz, né, porque que não deu pra fazer naquela época, porque eu até contei na aula anterior aqui na Santa Casa como é que foi a trajetória para eu redescobrir a medicina na minha vida. Acho que não foi por acaso, mas foi por causa de um livro, 2 livros na verdade, que eu mudei a forma de enxergar a medicina e a forma de cuidar do paciente. Vi que aquilo que eu tinha aprendido a oferecer para o meu paciente não era a única coisa que eu poderia oferecer, ainda bem. E com isso eu voltei a gostar da medicina, voltei a gostar de ser médica, voltei a gostar de atender os pacientes.
Às vezes não é fácil, alguns pacientes não são fáceis para mim, mas gostei. Voltei a gostar e voltei a querer ser médica de novo. Posso até compartilhar com vocês aqui os livros que eu li e que mudaram a minha forma de enxergar. A Samantha pediu para eu contar sobre meu professor, né? Na residência de cabeça e pescoço, eu tinha um professor, um chefe, que ele era jovem também, ele devia ser uns 6 anos mais velho que eu acho. E ele era super cético, né? Super inteligente também. Depois que ele terminou a residência aqui no Brasil, ele foi fazer fellow, foi estudar nos Estados Unidos, em Nova York, num hospital super renomado na medicina. E aí ele voltou para o Brasil e ficou como professor, né? Trabalhava no Sírio, no Hospital Sírio-Libanês, e trabalhava também no Hospital das Clínicas como professor, lá na residência de cabeça e pescoço. Só que ele ficou doente. Ele teve um câncer de estômago. E na verdade, quando foi diagnosticado, já estava bastante avançado esse câncer. E aí ele fez todo o tratamento de cirurgia, quimioterapia. Mas nessa fase, né, eu comentei lá que muitas coisas mudam na forma da pessoa que tem esse tipo de doença grave. Muitas coisas mudam na forma de enxergar a vida. Então ele comentou isso, né, que muitas coisas mudaram e que era uma pessoa super cética, começou a se abrir e se dar a oportunidade de experimentar, né, se abrir para a espiritualidade, procurou formas de tratamento alternativos também, né? E ele me comentou sobre um livro que ele tinha lido, que tinha também ajudado, né, em algumas questões. E eu pensei, nossa, né, que esse livro deve ser interessante, porque se ele, né, ficou assim com esse livro, deve ser legal, né, deve ser bom. Mas não li o livro, enfim, ficou lá. Aí, mais pra frente, acho que uns 2 anos depois, mais uma pessoa me falou desse livro. Eu falei, é aquele livro, né, que ele tinha me falado, que tinha comentado daquela vez, né. Mas também não li, deixei passar. E aí foi então que, quando eu tava fazendo uma viagem no Nordeste, eu tava numa praia deserta, que não tinha nada lá naquela praia, tinha só uma casinha, que era um restaurantezinho, assim, que tinha, na porta do restaurante, tinha uma mesa com alguns livros. E um desses livros era qual? Era o mesmo livro que me perseguiu até aquele momento. Aí falei, nossa, até aqui, esse livro? Falei, vou ter que ler esse livro, né? E li. Comprei e comecei a ler. E eu achei esse livro tão fantástico que eu li em alguns dias. Achei maravilhoso. Recomendei para vários amigos, vários pacientes eu recomendo esse livro. E até para amigos que também depois também tiveram doenças, tal, recomendei esse livro, eles também gostaram muito, ajudou muito. Esse livro chama Anticâncer, não sei se vocês conhecem. Talvez apareça ao contrário aqui, mas chama Anticâncer. Escrito por um médico também, um psiquiatra que também é super cético. E ele também teve um câncer, e aí ele escreveu esse livro contando como é que foi, né, essa jornada dele. E ele tinha um tumor no cérebro que era super grave. Super grave. E, assim, chance de cura praticamente zero.
6 meses de sobrevida que restava para ele. E aí ele fez todo o tratamento. Fez a cirurgia, fez a quimioterapia. E aí ele perguntou pro oncologista e pro radioterapeuta que cuidavam dele. E aí, o que eu posso fazer mais, né? Para tratar desse tumor? Posso fazer alguma coisa, né? Me fala, porque daí eu vou fazer, né? Eu quero viver. E aí os médicos olhavam para ele e falaram, você tem 6 meses de vida, né? Pô, vai fazer o que você gosta, vai viajar, vai curtir a vida, né? Vai se divertir. E aí ele, ainda bem que ele não ficou satisfeito com essa resposta. E aí ele foi pesquisar. Ele era pesquisador, ele era professor numa universidade dos Estados Unidos, de Pittsburgh. E aí ele foi fazer uma pesquisa, foi pesquisar na literatura científica o que existia de tratamento anti-câncer. E aí ele escreveu esse livro descrevendo todo o resultado dessa pesquisa que ele conseguiu. Então ele descreveu vários alimentos que são anti-câncer e vários alimentos anti-câncer e vários hábitos de vida que são anti-câncer também. Basicamente são hábitos de vida que ajudam a manejar o estresse. E exercício físico, atividade física, por isso que eu friso tanto atividade física, né? A alimentação, né, no primeiro livro, mas atividades que são consideradas alternativas hoje, por exemplo, massagem, reiki, oração, meditação. Hoje a gente já sabe, né, que a crença, a espiritualidade, ela tem um peso importante no tratamento das doenças. E a meditação ele descreve também. E aí me chamou a atenção, porque naquela época que eu li o livro, eu tinha começado a fazer minhas aulas de yoga. E até quando eu comecei a fazer minhas aulas de yoga, eu pensei, nossa, por que eu não comecei a fazer isso antes? Era tão maravilhoso, gente. Pra mim foi um divisor de águas também, porque eu achei tão maravilhosa aquela aula que eu fiz de yoga, que assim, eu até eu saí daquela primeira aula diferente já. Eu via, acho que até as cores eram diferentes, eram mais vívidas, não sei, mas eu sei tão em paz, tão leve. Sabe, com uma sensação de deixei meus problemas pra trás, agora tá tudo certo, agora tá tudo bem. Porque no final das aulas de yoga, quem já fez aulas de yoga, depois de todas aquelas posturas que a gente faz, né, alongamentos e tal, a gente faz uma leve descontração, um relaxamento e uma pequena meditação. Curta, de uns 5 minutos geralmente. E aí foi meu primeiro contato com a meditação. Até então, nunca tinha tido contato com a meditação. E aí eu pensei, nossa, é verdade, né? A meditação tem uma coisa diferente, porque quando eu li o livro e ele falou sobre a meditação e o efeito que isso tem sobre o tratamento do câncer, eu pensei, nossa, é mesmo, né? A meditação é diferente, tem alguma coisa nesse negócio que pode ajudar mesmo. Porque eu senti isso, né? Eu senti na pele, eu experimentei aquilo. E aí, como, né, nada é por acaso, daí começaram a aparecer todas as coincidências, né? Eu encontrei com um monge com quem eu tive uma aula de meditação que me levou para Tailândia, que assim, essa aula me levou para Tailândia. Aí eu aprendi a meditação, aí eu voltei para o Brasil, encontrei com uma outra monja que trabalhava com meditação e medicina aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E aí eu fui convidada para trabalhar com essa organização da Tailândia para ensinar meditação. Então, assim, foi puxando, né? Tudo foi puxando. E tô aqui hoje falando sobre meditação para vocês. Então, realmente uma coisa puxando a outra, né? E esse livro foi uma coisa que realmente mudou a minha forma de pensar, meus hábitos todos. Depois que eu li o livro, eu mudei todos os meus hábitos.
Fui para a Índia, tive a grande oportunidade de ir para a Índia também, aprender mais sobre a medicina indiana, o Ayurveda, né, que é a medicina tradicional indiana. E foi isso, foi uma coisa trazendo a outra. E o que eu quero dizer com isso é que, sim, não só a meditação, mas outras áreas da vida, quando implementadas juntas, elas vão te trazer, sim, a saúde física, o equilíbrio mental, a saúde mental e uma vida mais feliz, né? A partir de então que eu mudei a minha forma de enxergar a medicina, foi que eu enxerguei o meu papel de médica como uma ferramenta para ajudar outras pessoas a enxergarem isso também. As pessoas que vinham para mim buscar tratamento, ajuda para investigar alguma doença, aquele momento era o momento que eu tinha de me conectar com essas pessoas e também um momento de ser um canal para fazer essa mudança, de fazer esse despertar na outra pessoa. Então aí eu comecei a enxergar a medicina de forma mais mágica, né? E aí foi aí que eu li um outro livro, que é esse daqui, que chama Com a Vida de Novo. Esse aqui também foi escrito por médicos oncologistas, na verdade um radioterapeuta, um oncologista e uma psicóloga, que trabalham com pacientes com câncer num hospital também de uma universidade dos Estados Unidos, que eu não lembro aonde, eu acho que não é no Arizona, não é Cleveland, não lembro aonde que era, mas depois eu passo para vocês quem tá no grupo. Aliás, quem tá no grupo, quem não está no grupo das aulas gratuitas, já entra aqui no link da bio, depois que terminar essa live, para poder se inscrever no grupo das aulas gratuitas, onde eu mando os materiais das aulas. Aproveitem. E compartilhem também essa aula aqui, mandem um aviãozinho para as pessoas que possam se beneficiar, né? E aí, então, quando eu vi esse livro, que eles já faziam um trabalho com os pacientes com câncer relacionado à meditação, eu pensei, nossa, então é possível mesmo, né, introduzir a meditação na prática clínica para ajudar no tratamento das doenças mesmo. E foi ótimo, porque só que eu não tinha me atentado que a técnica de meditação que eles utilizavam era uma técnica muito específica, que eu só fui entrar em contato esse ano. Esse ano uma pessoa me mandou uma mensagem falando sobre uma técnica específica de meditação. Aí eu fui atrás pesquisar e comecei a fazer o curso dessa técnica de meditação. E aí no curso eles falaram sobre esse grupo dos Estados Unidos que tratava câncer. E aí eu fui ver, era o mesmo grupo desse livro, que eu já tinha lido há anos atrás. Eu pensei, nossa, então minha vida inteira não, né? Mas esse tempo todo eu já sabia dessa técnica e não tinha me atentado que era essa técnica. Então nada é por acaso, né? Essa técnica que eu aprendi no começo do ano, eu já passei no grupo de meditação algumas vezes, em algumas técnicas dessa, que são vários passos, né? Essa técnica específica. Então, alguns passos eu já passei no grupo de meditação. Inclusive, se vocês não participaram, estão super convidados a participar das meditações do nosso grupo, toda segunda e quinta, às 21 horas. Quinta-feira é a Carolina que conduz, então amanhã já tem sessão com a Carolina. E segunda-feira sou eu que conduzo, então estão super convidados. Também no link na bio tem o grupo para receber os convites, os links, que essa meditação é feita pelo Zoom. Então você entra lá e recebe os links das meditações. E aí então é isso, eu vi que já tinha, né, esse grupo aqui que fazia a meditação, o grupo de meditação para ajudar, auxiliar no tratamento do câncer, sem abandonar o tratamento, né,
convencional, com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, mas complementando esse tratamento com essa técnica específica de meditação. E aí, qual o mecanismo, né, de tudo isso? Do desenvolvimento das doenças, do tratamento, como é que a meditação entra nesse... Qual o papel da meditação no tratamento disso tudo, né? Então, esse grupo dos Estados Unidos, o Dr. O. Carl Simonton, ele, ao longo das suas décadas, né, de pesquisa e trabalho com os pacientes com câncer, ele notou que os pacientes tinham um padrão de emocional. Então, esses pacientes que chegavam para o grupo, para o tratamento do câncer nesta instituição, eles tinham um padrão emocional. E esse padrão, qual era? É que alguns meses antes, de 6 a 18 meses antes de desenvolverem os sintomas do câncer, eles tinham passado por uma situação emocional de forte impacto. Isso poderia ser uma emoção positiva ou uma emoção negativa, ou seja, emoções negativas, o que é? Morte na família, perda de alguém, uma separação, uma demissão muito traumática, algum trauma que aconteceu na vida da pessoa. De 6 a 18 meses depois, ela acabava desenvolvendo o câncer. O desenvolvimento do câncer não, né? Mas o aparecimento dos sintomas do câncer, porque o câncer de ele aparecer até os sintomas aparecerem, dependendo do tipo do câncer, demora algum tempo, né? E poderiam ser emoções positivas também, poderia ser uma promoção no trabalho, poderia ser uma graduação numa universidade, poderia ser um casamento, enfim, poderia ser uma emoção positiva que também levava a essa alteração física, fisiológica, que levava uma predisposição maior ao desenvolvimento desse tipo de doença, do câncer. E aí eles começaram a investigar qual era esse mecanismo, né? Que hoje já é bem descrito, que é o mecanismo que eu falei na semana passada, né? Do lutar e fugir. Então isso desencadeia toda uma resposta inflamatória no nosso corpo, um aumento da produção do cortisol, e esse cortisol vai fazer constantemente aumentado, vai fazer com que a nossa imunidade fique alterada. E a nossa imunidade, ela tem um papel fundamental no combate às doenças, ao câncer, porque quando surge uma célula pequena, uma célula pequena, né? Uma célula cancerígena, o nosso próprio corpo, o nosso próprio sistema imunológico, ele já vai lá e já elimina essa célula. Todos os dias, diariamente, nós produzimos diversas células alteradas. E por que elas não viram câncer? Porque o nosso sistema imunológico dá conta disso. Mas se ele não está funcionando adequadamente, ele não dá conta disso. E aí essas células cancerígenas alteradas começam a se desenvolver, crescer, e aí surge o tumor, o câncer. Então esse é o mecanismo da doença, né? Que a questão emocional vai levar ao desenvolvimento da doença física, que a gente falou semana passada. Quem não acessou a aula da semana passada, pode entrar no canal do YouTube que tem as aulas completas lá, tá bom? E aí, o que fazer então? Né? Meu papel como médica, cirurgiã, qual vai ser? Vai ser lá remover o tumor e encaminhar para um oncologista, é isso? Foi o que eu aprendi. Ir lá, operar, tirar o câncer, mandar para um oncologista para fazer a quimioterapia, depois vai para o radioterapeuta, faz a radioterapia e aí acabou. Vai lá, né? Tá tratado. E foi isso que me deixou inconformada com a medicina, porque eu tratava o quê? A doença, não a pessoa. A pessoa voltava para o mundo, para a sociedade como? Com todas as angústias, todas as frustrações, todos os medos,
todas as ansiedades, medo da doença voltar, ansiedade pelo tratamento, como é que vai ser o tratamento. A quimioterapia, a radioterapia também não é fácil, ela é muito dolorosa, a pessoa não consegue comer, às vezes fica com a boca inteira machucada, queima a pele, tem queimaduras, então não é fácil mesmo. Mas o que eu oferecia? Eu oferecia só arrancar o tumor da pessoa. E aí não, essas técnicas, e depois que esses livros me abriram a mente, eu percebi que fazia parte do tratamento não só fazer a cirurgia, mas também ajudar a pessoa a enxergar a origem daquelas emoções desequilibradas que fizeram surgir o tumor, né, o câncer. E por isso que toda quem passa em consulta comigo sabe que eu pergunto, né? Como é que tá em casa? Como é que estão as coisas no trabalho e a vida? Eu pergunto, porque faz parte, porque eu quero saber, né? Eu quero criar essa conexão, eu gosto de criar essa conexão hoje em dia. E também faz parte da investigação, da minha investigação, para ajudar aquela pessoa da melhor forma possível, né? E hoje, quem me conhece desde tempos antigos sabe que eu sou uma pessoa mais fechada, reservada, que eu não gostava muito de interagir, né, com as pessoas. Quem me vê falando aqui pra vocês deve estar bem impressionado, né? Porque antes eu travava, eu ficava paralisada, eu não conseguia falar. Interagir com outras pessoas me dava medo, me causava pânico. Então, hoje, me sentir à vontade para conversar com as pessoas e perguntar para elas como é que elas se sentem, foi bastante trabalho. Foi bastante trabalho que eu fiz para isso, porque eu tinha um propósito maior. Porque com aquilo, naquele momento, eu queria sim oferecer o melhor tratamento para aquela pessoa, que não era só a cirurgia, era ir além disso, né? E aí também utilizar aquele momento, aquela conexão, aquele canal, para despertar naquela pessoa essa visão da vida, do que realmente importa, do que realmente é importante nessa vida. Que ela é importante, a pessoa que está ali na minha frente é importante, né? Então, despertar, fazer uma diferença para aquela pessoa que está ali. Isso é o que me move hoje na medicina. E aí, então, para lidar melhor com essas emoções, com todo esse desequilíbrio das emoções, da questão da saúde mental, para mim, a ferramenta que me ajuda mais é atividade física, apesar de eu não gostar muito de fazer musculação, ginástica, essas coisas, eu gosto mais de esportes, né? De ir lá, sair correndo atrás da bola, pegar, jogar, tal. Mas hoje em dia eu não faço, né? Tô velha. Não, tô velha, mas não tenho oportunidade. Mas eu gostava mais disso. Ir pra academia, pra mim, eu achava muito chato. Me forço, né? Porque precisa fazer. Mas não é uma coisa que eu amo. Mas tem que fazer. Então, atividade física, o yoga é uma atividade física que eu gosto muito, então sim, me ajuda. E a meditação é outra ferramenta que, para lidar com a questão emocional, me ajuda muito, além da dança, né? Quem me conhece também sabe que eu pratico dança indiana, fiz muitos anos balé quando eu era mais jovem. Hoje eu digo antes da pandemia, né? Praticava dança indiana, então, para mim, a dança, a arte, é uma outra válvula, é outro canal de conexão particular, né? Que para mim eu sinto falta, e quando eu não tenho esse canal, eu sinto que eu fico diferente, de alterada mesmo. E a meditação também. E aí, qual é o mecanismo, né, de atuação da meditação, da prática da meditação no tratamento das doenças? Porque essa é a maior questão, né? Como é que uma prática mental vai ajudar com algo físico? Mas, se foi algo mental que gerou a doença física, então por que não algo mental para ajudar no tratamento da doença física?
Porque primeiro, para ajudar no tratamento da questão física, nós precisamos sim antes reequilibrar a questão emocional, porque se a questão emocional não for restabelecida, mesmo você tendo feito a cirurgia, os tratamentos, essa pessoa que ainda tem aquela questão emocional, ela vai ter uma chance enorme de desenvolver outras doenças, de voltar aquele câncer, de ter outras doenças inflamatórias, de ter outras doenças, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, infarto, derrame, vai desenvolver outras doenças, né? Então, é fundamental que a saúde mental, que as emoções sejam reequilibradas. E aí que entra a meditação. A meditação ela é um exercício, é uma prática que a gente exercita a nossa mente, exercita o nosso cérebro a funcionar de uma forma diferente do que a gente está acostumado. No começo, às vezes, pode ser bastante desafiador, pode ser bastante difícil, principalmente para os ansiosos, porque não é fácil, né? Você pegar, sentar e, principalmente, se está começando, não pensar em nada, esvaziar a mente. É impossível. É impossível ficar parado. Quem é muito ansioso e agitado, ficar 5 minutos, 2 minutos parado, sentado, é um desafio enorme. Então, no começo, sim, eu recomendo que se faça algo, por exemplo, o yoga, porque é algo em movimento, né? Aquelas posturas do yoga, que são os asanas, elas são posturas físicas de alongamento, de preparação do corpo para que a gente entre na meditação de forma mais equilibrada, de forma mais relaxada. Os exercícios físicos, os asanas, as posturas do yoga vão ajudar a gente a entrar nos exercícios de respiração e depois dos exercícios de respiração a gente vai entrar na meditação. Então esses estágios do yoga é tudo uma preparação da nossa mente para a gente entrar na meditação e entrar no estado de união, de conexão com o todo, com a espiritualidade, né? Então, sim, a meditação ela vai ajudar tanto no relaxamento do corpo. Por isso que eu indico o yoga para as pessoas ansiosas, porque elas vão ter primeiro esse preparo do corpo, aí até elas acalmarem, abaixarem ali aquela inquietação, e aí sim entrar na meditação. Mas entrar na meditação direto, às vezes, para o ansioso, para quem é muito agitado, é difícil. Mas com o tempo, consegue. Com o tempo, com a prática, você vai se acostumando, você vai... o seu corpo e a sua mente vai se ajustando e sim, aí vai ficando mais fácil. Mas e aí a meditação, o que ela faz? A vida inteira a gente treinou a nossa mente a fazer várias tarefas ao mesmo tempo, a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, certo? A meditação é o contrário. A gente vai reeducar a nossa mente a pensar em uma coisa por vez. Um pensamento só por vez. E ficar naquele pensamento durante toda a prática. Durante toda a prática não, mas a boa parte da prática. Então, por isso que hoje a doutora Marineide, que é a oncologista, né, lá da Santa Casa, ela lembrou bem, né, que os monges lá da Tailândia, eles sempre comparam a nossa mente, com um macaco. Então o macaco, ele é um animal super agitado, né, que fica pra lá e pra cá, pulando de galho em galho, fica lá. E o que você faz pra fazer com que esse macaco fique parado? Dá uma banana pra ele. Você vai dar alguma coisa pro macaquinho para que ele fique parado ali, concentrado na banana, comendo, até ela acabar, e aí ele vai sair pulando de novo. Aí que você faz? Dá outra banana pra ele. Dá alguma, né? Sempre oferece alguma outra coisa, algum outro atrativo para que ele fique quietinho, para que ele fique mais aquietado, mais calmo. E é a mesma coisa com a nossa mente. A nossa mente está acostumada a ter vários pensamentos ao mesmo tempo. Então eu penso no que aconteceu ontem, no que vai acontecer amanhã, na conta que eu esqueci de pagar, na consulta, no caso que eu tenho que atender, na família, no marido, nos pais, enfim, tudo. São muitas coisas que a gente tem que pensar mesmo, né? São muitas tarefas, muitas atividades.
e acaba sendo o normal do nosso dia a dia. Então, durante a meditação, o que a gente vai fazer? Porque a nossa mente não vai parar de pensar em todas essas coisas se a gente falar, eu vou meditar agora, viu? Para, tá? Não vai ser assim, né? Então, a gente dá uma banana para nossa mente. E o que é essa banana? São as técnicas de meditação. Então, você dá um foco, um objeto para a mente, para ela colocar o foco. Pode ser a respiração, pode ser uma imagem, pode ser um mantra, um som, que pode ser um mantra ou uma oração. E aqui um parênteses, tem um trabalho, eu acho que é de um italiano, que ele comparou o efeito do mantra tibetano, Om Mani Padme Hum, com a oração Ave Maria. E ele viu que as duas práticas tinham um efeito semelhante em abaixar a pressão arterial, em acalmar a respiração, diminuir a frequência cardíaca, diminuir a frequência respiratória. Então, as duas práticas tinham o mesmo efeito na fisiologia do nosso corpo. Então, sim, durante a meditação, você pode utilizar uma oração, Ave Maria, por exemplo, Pai Nosso. Se você tem uma oração, uma frase que você gosta, você pode utilizar que ela vai ter um efeito também. Eu também, Fê, eu gosto de usar a respiração para focar minha mente. A respiração e a visualização. Eu não sou muito fã de mantra, mas a visualização e a respiração eu gosto bastante. E no yoga tem os exercícios de respiração, que são os pranayamas, que são exercícios de respiração que vão ajudar nessa preparação da mente, porque a respiração profunda e os exercícios respiratórios vai trazer um relaxamento para o corpo e para a mente. Então eles têm esse intuito, mas no yoga tem um outro intuito que é mais da filosofia do yoga, que eles dizem que no nosso corpo circula a energia vital. E essa energia vital, ela circula através do ar. Então, conforme nós vamos movimentando esse ar no nosso corpo, a energia vital também vai sendo desbloqueada e vai circulando no nosso corpo. Então, prana é o nome dessa energia vital, por isso pranayama são os exercícios do prana, os exercícios respiratórios. Então, por isso que no yoga, além dos asanas, que são as posturas físicas, a gente faz os pranayamas, que são os exercícios respiratórios. Sim, e a respiração, né, acontece a todo momento, traz para o momento presente. Então, no Mindfulness, um dos principais exercícios é você trazer a sua atenção para a sua respiração como ela está agora, como ela está neste momento, sem controle, só perceber como está a sua respiração, porque ela vai te trazer para o momento agora, ela acontece agora, né, Fê? Como a querida professora Lia Diskin sempre fala, assim. Gosto muito dela, ela fala muitas coisas muito interessantes. Aliás, uma das imagens que eu ia apresentar na aula é ela que mostrou pra gente numa aula da nossa formação em yoga. Uma representação da nossa mente, né? Como é que ela funciona, os pensamentos, que nessa pintura tibetana, que chama Tanka, eles representam a nossa mente como um elefante. Um elefante desvairado, todo sujo. E aí, conforme a gente vai fazendo a prática da meditação, esse elefante ele vai se acalmando, ele não tá mais correndo, porque o elefante, quando ele corre, ninguém segura, né? Ele leva tudo que tá pela frente. E com a meditação, então, esse elefante vai acalmando, vai ficando cada vez mais calmo, vai caminhando. Então, a nossa mente, com a meditação, vai acalmando com as práticas meditativas. E ele vai se limpando, ele vai perdendo essa sujeira, ele vai ficando mais limpo, mais claro. E assim também com a nossa mente. Todas essas turbulências de pensamentos que ficam no nosso dia a dia, com a meditação eles vão acalmando e vão se limpando.
E aí nós temos uma visão mais clara das situações ao nosso redor, uma visão mais clara do que acontece ao nosso redor e do que acontece com a gente mesmo. E esse é um outro papel da meditação, que vai além, né, da questão física. Que é um assunto para outras aulas que nós podemos ter também. E esse é o papel da meditação no tratamento da saúde. Ela vai ajudar a manejar, organizar, reequilibrar toda essa resposta inflamatória. Vai ter aquela resposta de controle sobre o lutar e fugir. E aí o nosso corpo tem essa restauração de uma melhor imunidade, né? E com esses exercícios de visualização, na verdade, o que eles fazem? Eles mudam o mindset da pessoa. Eles ajudam a pessoa a enxergar esperança, a enxergar que sim, o tratamento é possível, de que uma nova vida é possível. E aí a pessoa, a mente dessa pessoa começa a funcionar não em função da doença, mas em função dessa nova vida, né? De superação da doença. E aí a mente começa a funcionar nesse caminho mesmo. Então a meditação tem esse papel também, além da saúde física, de motivação, de autoconhecimento, de empoderamento. E é esse o ponto principal que eu gosto de trabalhar com a meditação, o nosso empoderamento. De a gente ter o controle sobre a nossa vida, de ter o controle sobre as nossas emoções, não deixar com que as nossas emoções controlem a nossa vida. Uma outra imagem que eu também gosto bastante, ela é super representativa para mim. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou virar aqui. Será que eu consigo virar minha tela? Deixa eu ver se eu consigo virar minha tela. Aqui, ó. Essa imagem, eu não sei se vocês já viram essa imagem alguma vez. Essa imagem é uma imagem de um livro indiano. É um dos principais livros da filosofia indiana. E de filosofia indiana que chama Bhagavad Gita, e fala sobre a história de um príncipe, o Arjuna, e Krishna, que vai conversando com ele e vai conduzindo ele. E, na verdade, é uma representação da gente mesmo, né? Nós sendo Arjuna e Krishna sendo os ensinamentos, né? E aí, nessa representação da carruagem, tem aqui os cavalos, tem a carruagem em si, tem o Arjuna, que está como passageiro, né, na carruagem, e Krishna, que está conduzindo aqui os cavalos, segurando uma rédea. E aí, qual é a representação, o que significa cada elemento desses em relação à nossa mente, à nossa alma, ao nosso corpo? Então, eu coloquei aqui do lado, né, corpo, alma, mente, intelecto, sentidos, porque eles estão representados nessa figura. Então, o corpo seria a carruagem. A alma, a consciência, seria o príncipe Arjuna, que é o passageiro. Então, ele tá dentro lá da carruagem. Então, a alma, a consciência tá dentro do corpo. Os sentidos são os cavalos, que o tato, o olfato, a audição. Aí tá faltando um cavalo, né? Mas geralmente são 5 cavalos. E o intelecto é Krishna, que tá conduzindo a carruagem. E as rédeas que Krishna está segurando são a mente. Então, o intelecto conduz a mente, que vai controlar ou não os cavalos. Se a mente estiver frouxa,
os sentidos vão comandar ali, vão para onde eles quiserem, vão levar a gente para onde a gente quiser, para onde eles quiserem. Se a gente tiver uma rédea treinada ali, firme, a nossa mente firme, treinada, aí sim a gente vai ter o controle sobre os sentidos. Então você prefere que quem comande a carruagem? Quem você quer que comande o seu corpo e a sua alma, a sua consciência? Os seus sentidos, as suas emoções? Ou você, o seu intelecto e a sua mente? Então, essa é uma passagem do Bhagavad Gita que é bastante importante, porque faz essa comparação, né, com a gente mesmo, com como a nossa mente, como nós funcionamos. E esse é o convite que eu faço a vocês, de tanto quem até para os colegas profissionais da saúde, de olharem, né, esse cuidado diferenciado com os pacientes, né? Sim, nós temos a nossa expertise, cada um com a sua, que isso a gente sim vai oferecer pro paciente, para aquela pessoa que está na nossa frente, mas você tem um papel importantíssimo de ser esse canal de despertar alguma coisa diferente, importante nessa pessoa que está à sua frente. Você ali naquele momento é uma autoridade, então você é importante para isso. E para as pessoas que não são da área da saúde, mas vocês também podem ter esse papel a qualquer momento na sua família, com as pessoas com quem você convive, com as pessoas ao seu redor. Se você puder encontrar um canal para fazer essa diferença na vida de outra pessoa, já vai ter valido a pena. Eu penso dessa forma, e foi isso que mudou na minha forma de enxergar a minha profissão e voltar a gostar de ser médica. Vou abrir só para algumas perguntas agora. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me escrever aqui também. Deixa eu ver aqui. Se quiser perguntar alguma coisa, pode mandar. Mente e corpo no mesmo tempo e espaço. Sim, durante a meditação tem isso mesmo. E quem já pratica meditação sabe, sim, de todos esses efeitos, né, de relaxamento que a meditação pode trazer. Mas uma coisa que os estudos científicos não falam, até porque eles não têm ferramentas para mensurar, né? Isso. É a experiência que você tem além do corpo físico. A experiência que a gente tem durante a meditação que transcende o palpável. As compreensões, as respostas e os insights que você recebe durante a meditação, porque sua mente está mais clara e mais aberta para recebê-los, para enxergar o que tem para enxergar. Tudo isso só com a prática mesmo. Se você lê um livro falando sobre isso, você vai até falar, legal, né? Pode acontecer isso. Mas como é que será que é isso? Você lê a descrição, mas entender mesmo só com a prática, só com a experiência. Qual a diferença? Quantas vezes por semana é bom para quem está começando, para meditar? Os estudos de mindfulness mostram que 25 minutos por dia, a partir de 4 semanas você já tem alguns benefícios para o seu corpo físico, para a sua mente, e a partir de 8 semanas, sim, você tem esses benefícios de forma mais prolongada, não só no momento da meditação. E esses 25 minutos de meditação não precisam ser contínuos, você pode fracionar ao longo do seu dia, meditar
10 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Você tem também os benefícios. E aí, com o tempo, você vai prolongando esse tempo de meditação. Então, para ter os benefícios de relaxamento do corpo, manejo do estresse, a resposta inflamatória diminuída, isso tudo, 25 minutos, ok. Para ter os benefícios mais de espiritualidade, eu recomendo que se faça mais tempo, porque daí sim, essa primeira meia hora da meditação, você vai só acalmar a sua mente. E aí, então, depois dessa meia hora, você vai conseguir sutilizar o suficiente para realmente conseguir alcançar outros estados. O estado alfa, o estado teta, que daí sim você consegue atingir outros níveis de consciência para ter essas experiências mais diferentes. Que mais? O que perguntaram? Qual a diferença entre mente e intelecto? Essa foi uma pergunta que um monte de gente fez mesmo para a professora Lia. E pelo que eu entendi, é porque no sânscrito, que foi a língua, né, que foi escrita esse livro, o Bhagavad Gita, eles usam palavras diferentes para distinguir a mesma coisa, que aqui pra gente é a mesma coisa. Então, consciência, intelecto, mente, inteligência, discernimento, tudo isso pra gente é mais ou menos parecido, né? Pelo menos, eu enxergo como sinônimo, muito semelhantes, assim, as funções. Mas lá não, eles têm palavras diferentes e funções diferentes. Então, alma é diferente de espírito para eles. E aqui, para mim, pelo menos, é meio parecido, né? Alma e espírito. Mas para eles, não. Tanto que quando os monges vão descrever alguma aula, né, do budismo, que veio da língua Pali, que é muito parecido com o sânscrito, eles têm muita dificuldade de traduzir para o inglês, porque por causa dessas sutilezas dos significados das palavras, né? Então, sentimento é diferente de emoção. E eles descrevem de forma diferente e o papel de cada um é diferente também. Então, assim, eu entendi, pelo que ela explicou, que assim, o intelecto é a nossa força de vontade, é o que nos move, nossa força propulsora, né? O que é a nossa vontade. Que a gente tem discernimento, então tem inteligência, então, né, vai fazer alguma coisa, vai pensar e fazer alguma coisa. A mente é algo um pouco mais sutil do que intelecto e que engloba muitas outras coisas, que engloba outras coisas também. Fê, como é que a professora descreveu isso mesmo? Da mente e do intelecto? Eu tinha entendido isso, que a mente é mais sutil e ela engloba mais coisas. Mas, né, não sei, posso estar errada também com a minha interpretação. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem para ela, eu vou perguntar, e aí eu mando no grupo, tá bom? Qual meditação sugere para grupos de iniciantes? Eu sugiro, depende, se você for uma pessoa muito agitada, eu sugiro começar com um pouco de exercícios tipo yoga, porque daí une a parte física com a parte mental, do relaxamento mental. Eu acho que é mais fácil. E sempre, quem tá começando, eu sempre indico fazer meditação guiada. Seja guiada por aplicativos, seja guiada pessoalmente, presencialmente, ou em grupo, ou online também, funciona bem. Tá funcionando bem nesse último ano no nosso grupo, mas eu sempre indico meditação conduzida por alguém, porque no começo surgem muitas dúvidas do que tem que fazer, do que tem que pensar, se tem que esvaziar a mente, se não tem. E aí isso acaba gerando uma angústia, uma frustração e uma agitação, que não é o intuito da meditação, né? Principalmente pessoas que, como eu, são muito perfeccionistas e autocríticas. Eu sempre me critico por, não tô fazendo certo, tô fazendo errado. Tá errado isso aqui, mas não tá assim certo. Aí você acaba ficando frustrada. Então, no começo, eu sempre sugiro fazer meditação guiada.
Que mais? Ah, é porque a emoção positiva, ela também interfere no ciclo, né, do processo inflamatório no corpo. Eles descreveram, eu achei muito interessante essa informação quando eu li, porque eu também achava que as emoções positivas, elas eram, né, traziam só coisas boas mesmo. Mas a emoção positiva é como ela também dispara a nossa amígdala. E aí ela vai trazer aquele disparo da amígdala, que é o cérebro mais primitivo, ele vai causar resposta inflamatória no nosso corpo. Vai trazer um disparo do sistema simpático, aumento da noradrenalina, liberação do cortisol. Então tem tudo isso, quando mantida por mais tempo, né? Depois de um tempo, esse processo ele pode ser muito benéfico para o nosso corpo, dependendo da situação, mas se ele é mantido desnecessariamente por muito tempo, ele vai levar às alterações que levam às doenças, né? Ah, entendi. Que envolve a consciência, né? Na questão da mente e do intelecto. Eu também, mas pra mim é mesmo, porque a nossa forma de entender as palavras são meio semelhantes, né? Mente é inteligência e o intelecto, inteligência aplicada. Pode ser também. Pode ser, a gente pode ficar divagando e conversando por muito tempo, né? Aqui, ficar conversando horas sobre isso. Pode ser mesmo, né? O que controla a mente? Será que é a nossa vontade? Será que a nossa mente controla a nossa vontade? A nossa inteligência? Não sei. Pode ser. Então, pensando nas emoções positivas e negativas, temos que ser equânimes. Olha, eu acredito que, para mim, o importante seria sentir. Sentir o que está acontecendo naquele momento. Se é alegria, se é felicidade, se é êxtase, se é deslumbramento, sente aquilo naquele momento. Porque daí, naquele momento, você está no momento presente. E aí, seu cérebro já funciona de outra forma, né? Já te traz pro funcionamento da parte pré-frontal, que vai ser do momento presente. E aquilo vai te trazer mais plenitude. E a mesma coisa em relação às emoções negativas, por exemplo, se você está sentindo raiva, sinta a raiva, não fica acobertando a raiva. Você está sentindo medo? Sente o medo, não fica acobertando o medo, empurrando ele para baixo das cobertas. Porque em algum momento aquilo vai sair como um monstro, vai sair disforme. O importante que eu acho é que naquele momento você tá consciente do que você realmente está sentindo e enxergar. Aí vocês vão lembrar da primeira aula que eu dei aqui, enxergar a origem daquela emoção. Por que eu tô sentindo medo nesse momento? O que nessa situação me remeteu a alguma coisa que eu entendi como ameaça? Ou essa raiva. Por que eu tô sentindo raiva dessa situação ou dessa pessoa? O que ela despertou em mim que me fez trazer a emoção da raiva? E esse exercício, na minha forma de ver, é o mais importante. Então, assim, tá sentindo? Ok. É saudável sentir aquilo. É importante que você sinta plenamente aquilo. Tanto a emoção positiva quanto a emoção negativa. Sentiu aquilo, ok. Senti, mas não precisa continuar, né, com aquilo. Entenda de onde veio, de onde surgiu aquilo. E até para você não ficar levando, né, não ficar prolongando essas emoções. Sim, contemplar, eu entendo que contemplar é realmente você observar o que está acontecendo, né? Observar o que acontece com as suas emoções. Para mim, eu sinto que é muito importante isso. E é um exercício que nos últimos 2 anos eu venho fazendo muito, de observar as minhas emoções. Quando eu sinto raiva, que vem aquilo, né? Eu sinto a raiva e eu tô consciente de que eu tô sentindo a raiva. Tá, eu tô sentindo raiva. Poxa, é por causa daquilo, aquilo, porque eu sinto frustração.
porque eu me culpo, porque daí eu sinto que eu tô frustrada, porque eu não deveria sentir isso, então eu fico me culpando. Mas por que eu fico me culpando porque eu não deveria sentir aquilo? Por que eu não deveria sentir aquilo? E aí vou resgatando de onde vem isso. Hoje eu entendo de onde vem. Então já fica mais fácil de lidar com essas situações. Mas no começo às vezes pode ser confuso, né? Então nesse processo eu também aconselho sempre o acompanhamento com algum profissional que saiba fazer esse trabalho. E olá, boa noite, quem entrou agora. E vocês têm mais alguma dúvida? Se não tiverem dúvidas, eu gostaria de fazer um último exercício. Eu sei que eu já passei bastante aqui do tempo, mas gostaria de fazer um último exercício. Eu vou pedir para vocês que vocês se sentem numa posição confortável, com a coluna reta, fechem os olhos e apenas observem. Observe a sua respiração, sem controlar nesse momento, apenas observa como está a sua respiração. Que parte do corpo se movimenta. Sente o ar passando pelas narinas. Perceba a velocidade da respiração. Se ela é superficial ou profunda. Sinta se a respiração é confortável ou não. Então eu peço que você agora perceba o que você está sentindo neste momento. Apenas observe, sem julgamentos. Perceba como você se sente agora. Se existe algum desconforto no corpo, alguma dor. Se você sente algum formigamento, alguma vibração no braço, na perna, no corpo. E as suas emoções? Que emoções estão presentes agora, neste momento? Apenas observe. Então eu peço que você comece a fazer respirações profundas e lentas pelo nariz. Inspire profundamente. Expire suave e lentamente. Inspire profundamente mais uma vez. Expire suavemente. Continue fazendo mais algumas respirações profundas e lentas. Então perceba como você se sente agora, após este breve exercício de respiração. Sinta o seu corpo novamente. Vai abrindo os olhos. E você pode se dar um abraço bem apertado, com carinho com você mesmo. Lembrando que você também é muito importante, que você merece esse acolhimento. Muito obrigada por compartilhar hoje com vocês essa aula. Peço que vocês apenas sintam o efeito que essa aula, o conteúdo dessa aula teve em vocês, o efeito que esse último exercício teve em vocês. Muito obrigada pela companhia. Vejo vocês amanhã. Tem a sessão de meditação com a Carol. Quem ainda não participou,
entra lá no grupo para receber os links para entrar na meditação. Quem ainda não faz parte do grupo das aulas gratuitas, entra lá também para poder receber o material das aulas. E vejo vocês semana que vem. Toda quarta-feira temos aulas aqui, gratuitas, abertas. Convidem quem vocês quiserem, chamem, compartilhem. Agradeço muito se vocês compartilharem, pode ser que ajude alguém, né? Então, muito obrigada. Uma boa noite, uma ótima semana, bom feriado, bom descanso. Um beijo para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Beijo.